Olá, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Mariana Chaimovic, eu sou Senior Fellow de Helgov e junto com a Camila Salvatore vou apresentar a pesquisa sobre mensuração de resultados em relações governamentais. Antes disso, eu gostaria de avisar a todos aqui presentes que essa reunião está sendo gravada e vai ser disponibilizada tanto no YouTube do Helgov quanto no LinkedIn do Instituto. E eu gostaria só de, em nome do IHELGOV, destacar a importância da produção de conteúdo do Instituto, que está cada vez mais se fortalecendo como um think tank que produz materiais para consumo de profissionais de relações governamentais. E dentro desse contexto, o papel fundamental do Conselho Consultivo do IHELGOV e um agradecimento a TOTUS, que nos apoiou e apoiou a produção desse material no contexto do programa de Senior Fellow do IHELGOV no ano de 2024. Eu vou passar a palavra à Ariela Zanetta, que é gerente executiva de Relações Institucionais e Governamentais da TOTUS, formada em Relações Internacionais pela ESPM e mestre em Administração de Empresas com especialização em Estratégia Empresarial pela FGV, onde ela pesquisou lobby em ambientes de mudanças políticas. Ariela, por favor, a palavra é sua. Eu gostaria de avisar todo mundo que hoje em São Paulo nós recebemos um alerta da Defesa Civil, então qualquer problema de conectividade, em virtude disso, é possível que a Ariela esteja com alguma dificuldade de conectividade, mas eu acho que ela voltou. Ariela, por favor. Obrigada, Mari. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu já peço desculpas, como a Mari comentou, eu tô, né, tarde toda nesse processo, né, com nessa briga, né, com a internet, então já peço desculpas se eu acabar caindo, mas vou sempre tentar voltar. Roteei agora pelo celular para ver se melhora, né? Mas é com muita alegria, né, que o YouGov, né, apresenta essa pesquisa, né, tão bem conduzida ali pela Mari e pela Camila. Eu tive o prazer, né, de acompanhar, né, ali a pesquisa. Esse é um tema de mensuração de resultados que ele não é novo, né, na nossa área, né, existe uma discussão já há bastante tempo, mas, ao mesmo tempo, não foi superado, né? E esse é um ponto que eu vejo ali, né, muito positivo, né, do IHELGOV ter desenvolvido esse trabalho, né, tão competente, porque é extremamente importante, né, para uma área e para um profissional de relações governamentais conseguir mensurar os seus resultados para demonstrar, né, o valor da sua atividade dentro da instituição que trabalha, seja ela uma empresa, seja ela uma consultoria, seja ela, né, uma ONG, e vem acoplado a isso, né, realmente o desafio que é, né, justamente pela natureza ali, da nossa atividade, né, de ter uma parte que é mais intangível, e justamente por esse timing, né, diferente, né, o timing de uma política pública com o timing, às vezes, de um negócio ou, né, do que um cliente, né, ou do que a sociedade, espera ali, né, de retorno, né, então, dito isso, né, eu também não vou ficar me alongando aqui, porque eu acho que a gente está aqui mais é ouvir, né, também a Mari e a Camila, mas usufrui muito desse momento. Acho que a pesquisa, né, trouxe vários insights ali, né, e guias, né, e demonstração, né, de possibilidades de como mensurar, e claro que cada profissional, né, vai olhar para onde trabalha e usar esse material, né, esses dados, essas informações e adaptar a sua realidade. Acho que essa também é uma das belezas ali do resultado da pesquisa, que procurou justamente olhar para essas diversas particularidades, né? E também acho que é uma coisa que parece ser tão óbvia, né? Mas lendo até depois, né, ali a pesquisa, o documento, né, fica mais saliente ainda, né? A questão do quanto muitas vezes nos próprios debates, né, sobre mensuração existe uma confusão, né, entre o que é métrica, o que é indicador, a mensuração ser específica, né, para KPIs. Então, acho que também a pesquisa trata muito bem disso, né, colocando os seus conceitos nos seus devidos lugares e trazendo, né, essa maior compreensão, do que significa o quê e do que a gente realmente, né, está falando.
Então, Mari e Camila, né, vou parar porque a gente está mais querendo ouvir vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ariela. Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação de slides, espero que dê certo. E vou começar. Obrigada. E vou começar um pouquinho falando da ideia para essa pesquisa. Então, a ideia do projeto dessa pesquisa veio depois de muitas conversas com colegas que trabalham na área e que não sabiam, às vezes, por onde começar ou por onde continuar na avaliação da própria atuação em relações governamentais, advocacy e áreas correlatas. Então, a ideia de propor uma pesquisa nesse sentido certamente não esgota o tema, mas serve como pontapé inicial, construído em cima dos materiais já elaborados dentro do ecossistema do HelGov, para, a partir disso, promover esse diálogo entre profissionais do setor. Então, vocês verão, como a Ariela mencionou, que não existe uma fórmula mágica aplicável a todos os setores e a todas as estruturas quando se trata de mensurar resultados, mas ao longo dessa apresentação nós vamos comentar, inclusive, sobre algumas das dificuldades encontradas no processo, principalmente porque, talvez por algum receio ou insegurança de compartilhar um conteúdo sensível, por exemplo, para a atividade, alguns dos profissionais que a gente procurou acabaram ou recusando ou simplesmente ignorando o nosso convite de participar da pesquisa, e ao mesmo tempo nós tivemos pessoas muito solícitas que se dispuseram e dispuseram do que elas têm de mais precioso, que é o tempo delas, para bater um papo conosco a respeito desse tema. Então, eu acho que a ideia aqui é justamente agradecer a participação de todas e todos, seja das entrevistas, seja de comentários da pesquisa de um modo geral, e como nós não agradecemos nesse material, eu vou tomar essa oportunidade aqui para fazer um breve agradecimento em ordem alfabética àqueles que participaram. Então, vou mencionar o nome do André Heller, da Andréa Gozzetto, do Andrei Gutierrez, da Ariela Zanetta, Danilo Gregório, Fábio Rua, Felipe Leles, o Ivan Ervolino, o João Marques, Jorge Lima, Kelly Souza, Leonardo Nunes, Pablo Cesário, Paula Cherim, Pedro Di Matino, Rafael Maia, Rafael Caldas, Renan Perondi, Renato Noda, Silvia Minicucci e Verônica Rou. Eu vou fazer um agradecimento especial ao Marcelo Almeida por todo o apoio como colega de profissão e fellow durante essa jornada, a Lara Gurgel, que esteve aqui sempre conosco nas mais diversas frentes, dentro e fora do IROGOV, e, claro, a minha coautora Camila Salvatore. Então, a pesquisa vai ser lançada hoje, vocês terão acesso tanto à íntegra do material quanto a uma versão reduzida, e nós ficamos à disposição, nos procurem para que a gente possa, inclusive, desenvolver ainda mais esse material. Bom, falando aqui um pouquinho do objetivo geral da pesquisa, tá? De mapear os principais meios utilizados pelos profissionais de relações governamentais para avaliar qualitativa e quantitativamente a própria atuação e dos objetivos específicos de levantar os principais estudos escritos sobre os temas, através de pesquisa bibliográfica, com uma busca mais geral em desktop, seguida por entrevistas semi-estruturadas, que estão inclusive no material, que a gente vai compartilhar depois, e aí coletar entes associados selecionados do RealGov, que foram aqueles que nos seus cadastros profissionais mencionaram atuar na área de tecnologia, dados qualitativos e quantitativos sobre a elaboração de indicadores através de um formulário online. Então, aqui a gente apresenta, porque a gente ficou muito orgulhoso, o sumário dessa pesquisa, que vocês vão ter acesso depois. E aqui está a estrutura geral da pesquisa. Então, a pesquisa está estruturada em 7 partes principais. A gente começa com as boas práticas, que em certa medida já foram adotadas no âmbito do IELGOV, principalmente se a gente pensar nos modelos de referência dos profissionais e das instituições de IELGOV produzidos no contexto do Instituto. E aí seguimos com os principais desafios enfrentados nessa jornada de mensuração de resultados, que foi algo destacado de maneira praticamente unânime, tanto pela literatura consultada quanto pelos nossos entrevistados. Então, pensar nesse desafio, a gente percebeu que é essencial para superar esse receio de medir resultados e pensar em indicadores que sejam melhores, ou seja, mais úteis para a atividade como um todo, e, inclusive, para tentar estabelecer o que a gente viu que às vezes é o santo grau das relações governamentais, que é a relação de causa e consequência entre a sua atuação de fato e o que acontece, né, na vida real, no mundo político.
Então, seguimos com os motivos pelos quais faz sentido realizar essa mensuração de resultados, no item por que medir, né? E continuamos com exemplos, quando a gente fala em como medir e o que medir, né? Então, como medir e o que medir são coisas que se relacionam necessariamente. E aí, em seguida, analisamos tendências na mensuração de resultados e encerramos a parte material da pesquisa falando de especificidades relacionadas à empresa de tecnologia, trazendo as temáticas e as discussões que mais foram mencionadas, além de ferramentas e desafios referentes a essa indústria tão abrangente, que foi um tópico específico do nosso estudo. Aqui nós separamos alguns destaques das entrevistas feitas. Então, para um panorama geral a respeito de como foram feitas essas entrevistas e como foram selecionadas as pessoas, né? Nós selecionamos inicialmente tanto pessoas jurídicas dentro do universo de associados do IRELGOV, tanto pessoas jurídicas com algum tipo de atuação voltada à tecnologia, seja por oferecerem ferramentas de monitoramento, as famosas GovTechs de tramitação legislativa, seja porque a sua atividade fim estava relacionada com a área, e nesses destaques nós apontamos alguns aspectos das conversas com as empresas e também com os associados, pessoas físicas selecionados, para um panorama geral a respeito do tema. Então, a nossa percepção é que, em quase 100% dos casos, os profissionais querem muito organizar melhor os insumos das suas atividades, para eles mesmos terem mais subsídios na hora de apresentar esses dados, tanto aos clientes como às próprias lideranças das empresas, né? E, claro, para conseguirem construir conhecimento a partir disso. E o que a gente observa na prática é que muitos profissionais, principalmente aqueles com o que a gente chama de estruturas mais enxutas, né? A gente sabe das famosas equipes, ou mesmo equipes que às vezes nem são tão pequenas, mas têm um volume de trabalho muito significativo, né? Proporcionalmente, simplesmente não conseguem lidar ao mesmo tempo com as demandas que eles têm e produzir indicadores de maneira organizada e estruturada, né, da maneira que seria ideal nas nossas cabeças, o que envolve, no final, estabelecer metas, métricas e prioridades, né, porque sem isso é realmente impossível construir um rol de indicadores que faça sentido para sua atividade. Então, a gente colocou aqui, bom, empresas com soluções tecnológicas, no geral, contribuem mais com insumos em grande quantidade, para que, a partir desses insumos, sejam construídos indicadores, do que com a sistematização necessariamente desses insumos, né? E quando a gente fala, de algumas empresas que vendem esse insumo de tecnologia, muitas vezes elas oferecem esses dados, mas não os organizam necessariamente. E essas empresas muitas vezes têm esse potencial para oferecer ferramentas que facilitem essa coleta e análise de dados para a construção posterior de indicadores por parte dos profissionais de relações governamentais. Então, as empresas multinacionais, com quem nós falamos, né? Têm processos geralmente mais definidos e alinhados com as metodologias corporativas, então, com o core business da empresa, e um maior rigor na definição e acompanhamento dos indicadores. Então, muitas vezes a gente perguntou se os indicadores usados pela equipe de ações governamentais de uma empresa tinham relação direta com os indicadores utilizados pela empresa como um todo, e na maioria das vezes essa resposta foi positiva. Então, essa comunicação, né, no caso de estruturas muito grandes, entre profissionais da equipe de HealthGov que não ficam encastelados, né, que não ficam separados do core business da empresa, parece uma prática muito importante para que as áreas consigam conversar e consigam encontrar indicadores que façam sentido de parte a parte. Então, aqui, essa interlocução com os atores internos é particularmente relevante nas empresas maiores. No caso das associações,
Existe uma preocupação significativa com a definição de indicadores, mais uma maior flexibilidade na metodologia, e aí isso também tem a ver com o fato de que as equipes nas associações muitas vezes são menores e os interesses dos associados sempre deve haver um mínimo denominador comum, mas nem sempre é tão fácil encontrar esse mínimo denominador comum, e às vezes o trabalho maior é esse versus definir efetivamente os indicadores. Então, tem uma necessidade muito significativa de prestar conta aos associados, e isso impulsiona, né, isso promove a busca por métricas e por dados mais concretos. Nas consultorias, eu acho que o maior foco é a coleta de insumos do que é efetiva mensuração, então, muitas vezes, os indicadores são produzidos pelos próprios clientes, com base nos insumos que as consultorias oferecem, e aí essa relação depende muito da relação de parte a parte, né? Depende muito de quem é o cliente, depende muito de como funciona a consultoria. Então, a gente apresenta aqui alguns desafios e oportunidades, e eu vou passar aqui para as boas práticas, que meu tempo de apresentação já está se esgotando, mas a gente queria dizer que, apesar das diferentes maneiras de abordar e de medir o sucesso em relações governamentais que nós encontramos aqui, praticamente todas apontam para o mesmo lado. Então, a necessidade de definir objetivos estratégicos que orientem a tomada de decisão na área, né? E isso envolve detalhar esses objetivos em algo mais específico, cada vez mais específico, e a partir disso estabelecer metas que são caminhos adotados por diversas das pessoas consultadas, né? Então, fazer um trabalho de compreender qual é a atividade, compreender quais são os seus objetivos, dividir isso em etapas, é imprescindível para entender melhor onde se quer chegar, né? E cada um desses objetivos, eventualmente, se desdobra em metas mais específicas, e para cada uma delas é possível estabelecer ações possíveis para chegar onde se deseja chegar, e esse cenário retrata em grande medida de que maneira, né? Como, ao detalhar os objetivos, é possível chegar na meta estabelecida. Então, a gente coloca aqui algumas perguntas norteadoras, e no material vocês vão ver algumas tentativas de deixar a pesquisa um pouco mais leve, né? Então, e tentar direcionar um pouquinho essa conversa. Então, a gente até faz uma brincadeira de faça mais e faça menos, porque nós vimos muitas indicações da relevância do que o profissional pode fazer, e muitas indicações de algo que muitas vezes na prática é necessário, e a gente vai falar disso um pouco mais tarde, mas que não necessariamente é o melhor dos mundos em relações governamentais, digamos assim. Então, invariavelmente falaram, nossa, você não consegue chegar a um indicador relevante, e eu, inclusive, fiz um curso que eu recomendo, um curso gratuito da ENAP sobre mensuração de resultados em políticas públicas, no qual o professor falava que o indicador literalmente indica a dor de uma instituição. Então, se você não sabe qual é a sua dor, né, qual que é o problema que você quer resolver, você não consegue chegar no seu indicador. Então, não adianta você pegar o indicador que o seu colega diz que usa, se isso não se aplica ao seu cotidiano, se não, isso não é relevante para a sua instituição. Então, é necessário analisar a relevância daquilo para você, né, para o seu trabalho especificamente. Então, às vezes, muitos indicadores não necessariamente facilitam o seu trabalho, isso só pode prejudicar, né? E a gente sabe, como a Ariela mesmo mencionou, que no caso, principalmente no caso de empresas de tecnologia, muitas vezes as mudanças são muito rápidas, então, versus, né, as mudanças em políticas públicas e tomada de decisão nos poderes, isso às vezes pode não andar de uma maneira muito casada. Então, tanto a relevância desse indicador e dessa meta é imprescindível analisar, quanto
a periodicidade disso, e a tecnicidade. Então, conseguir conversar com outras áreas, da sua empresa, da sua consultoria, do terceiro setor no qual você se encontra, também é extremamente relevante para entender o aspecto mais amplo, do local onde você atua e quais são as prioridades. E aqui eu chego no faça menos, né? Então, muito se falou na, no fato de que alguns profissionais de relações governamentais focam muito no que conseguiram impedir. Então, conseguir impedir que esse projeto de lei avançasse, conseguir impedir que determinado decreto, determinada regulamentação fosse sancionada, enfim. Nós sabemos que isso faz parte da atuação. Essa é só uma provocação para falar assim, tudo bem, é possível usar metas negativas, mas talvez não use exclusivamente metas negativas, né? Porque o nada a gente já tem no geral, né? No geral as coisas já demoram muito, então talvez isso não queira dizer muito a respeito do seu trabalho e é uma provocação, enfim, né? A gente tentou deixar o texto um pouco mais leve. Eu estou vendo aqui o que o Ivan Ervolino está na plateia e ele sabe, como colega acadêmico, que às vezes é difícil para a gente deixar um texto no qual a gente trabalhou muito, um pouco mais fluido e um pouco mais divertido. Então, enfim, é a nossa tentativa aqui de tornar essa pesquisa, que foi um esforço de fôlego, um pouco mais útil, um pouco mais leve para os nossos colegas. E aqui eu vou passar a palavra para a Camila Salvatore, minha coautora. Cá, por favor. Obrigada, Mari. Agora eu vou passar um pouquinho a uma tentativa nossa de exemplificar um pouco tudo isso, exemplificar essas boas práticas e tornar um pouquinho mais palpável tudo que a gente pode fazer, aí, tudo que a gente tem de potencial. Começando por um processo que pode ser estabelecido internamente a qualquer empresa, né? Então, é importante a mensuração de resultados, mas que isso se torne realmente um processo e não algo pontual, né? Eu vou construir agora, e não tenho quantas vezes eu vou medir, de que forma eu vou acompanhar isso. Então, aqui a nossa referência, nosso colega Renato Noda, que escreveu uma dissertação sobre o trema, e ele trouxe esse processinho para isso, né? Então, ele começa com o estabelecimento de metas, e como a Mari falou, as metas automaticamente conectadas aos objetivos de uma instituição. A partir disso, a extração de dados, para eu entender qual que é o meu estado de partida, né? Então, eu não vou estabelecer que eu quero ter um número X de apoiadores naquele ano, sem estabelecer quantos apoiadores eu já tenho, né? Porque aí não seria uma conquista daquele momento. Aquele é simplesmente o meu ponto de partida. Então, a partir desses dados, desse meu cenário e meu momento atual, eu construo esses indicadores para avaliá-los em seguidas. Aí também eu construo os meus indicadores e as minhas métricas para ser aquilo mais numérico, né? E o indicador é o que está realmente mensurando o meu ponto de partida até o ponto em que eu quero chegar, e as métricas, os números específicos que eu vou estar olhando durante esse tempo. Em calibrar parâmetros, a proposta é garantir que eu tenho os meios para identificar que eu alcancei meus objetivos. Então, essa relação de causa e consequência é sempre um desafio. Acho que em alguns momentos é bem simples de estabelecer, porque eu posso propor um texto legislativo e quando esse texto legislativo for apresentado, realmente essa causa está direta, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Mas também em todos os meus indicadores eu preciso identificar de que forma eu vou obter esses dados, se eu tenho um apoio de alguma ferramenta para obter esses dados, até se eu tenho os recursos internos para obter tudo que eu estou almejando obter. Depois do estabelecimento realmente dos resultados obtidos do meu plano estratégico, né, depois da implementação, e a comunicação externa desses resultados, que também é tão importante quanto.
E aí esse ciclo continua através da definição de novas metas. Pode passar, Mari? Aí, em seguida, a gente olha para o que eu posso medir. Acho que a tabela também é uma referência aí da dissertação do Noda, mas eu acho simbólico porque, assim, o que eu posso medir? Eu posso medir tudo. Faz sentido eu medir tudo? Não faz, e acho que é uma pergunta que cada profissional faz a si mesmo para identificar o que faz sentido dentro de cada contexto. Então, ele começa apontando insumos, que realmente são, de certa forma, os custos, né? Então, tanto os salários, a contratação de ferramenta, custo com associações, viagens, os meus processos, então, minhas interações com o poder público, quantas pautas de advocacy eu estou trabalhando, quanta interação eu estou tendo em uma construção interna que eu estou realizando. Os meus produtos, então, né, o produto disso pode ser um desenvolvimento de projetos em associações, por exemplo, pode ser uma agenda propositiva dentro do Congresso. E, por fim, ele coloca os impactos efetivos, né? Então, evitar aumento de custo operacional, uma melhora no ambiente de negócio, aumentar uma capacidade de resposta. Aí pode seguir um outro método, né, uma outra referência, divide um pouco o que pode ser medido em 3. E começa pelo que o Renato colocou por último, que é o impacto efetivo, né? Qual que foi aquele resultado dessa ação, que é a legislação alterada, o aumento do financiamento governamental para determinada área. A gente sabe que isso pode demorar, muitas políticas demoram muitos anos, então nem sempre só medir o resultado vai ser e gerar o impacto que se espera. Às vezes é importante olhar aí alguns resultados intermediários no processo. O segundo é um modelo baseado em esforço, a gente coloca, que é um pouco mais olhar, eu monitoro um X projetos de lei, eu estou em X associações, eu produzi tantos materiais, e até nas entrevistas, agradeço novamente a todo mundo que contribuiu nas entrevistas com a gente, nas entrevistas, algumas pessoas trouxeram, não, para mim não é relevante apontar esse número eu tenho, mas não faz sentido eu comunicá-lo. Mas para mim sempre acho que é isso, depende do seu objetivo, depende de onde você está, porque às vezes eu penso em consultoria, eu já trabalhei em consultoria antes, e dependendo, para você medir o seu esforço, você consegue demonstrar para o seu cliente um aumento significativo aí no número de propostas que você está atuando, por exemplo. Então, dependendo numa negociação de contrato, é relevante você apontar esse esforço, ou até internamente estou precisando de mais equipe. Então, o esforço tem aí uma função que não só supervalorizar esses projetos de lei, porque a gente sabe que muitos não caminham, né, não tem movimentação há anos, e a gente tem que continuar olhando. E o terceiro é um pouco mais financeiro, então tem o retorno do investimento, né, que dá para algumas empresas já estão nesse nível de conseguir olhar o que se investe na área e quais resultados financeiros a área traz para a companhia. Não são todas que conseguem fazer isso, mas também é um modelo que pode ser utilizado. E como box aqui, pode voltar, Mari? Eu coloquei os KPIs, mas existem outras metodologias e também estão citadas na pesquisa, um pouco para contextualizar, que acho que você definir como você vai olhar para os resultados da sua área não te impede de encaixar isso nas metodologias que estão sendo usadas pelo negócio como um todo. Acho que o olhar de Helgov especificamente, né, são nós que podemos levar, e aqui os KPIs são basicamente o olhar para os indicadores mais relevantes. Então, a minha área pode olhar para indicadores que para a companhia não precisa ter um mesmo olhar, mas internamente eu acho que faz sentido mantê-los. E pode passar, Mari? Agora, tem alguns exemplos, assim, acho que na pesquisa tem mais exemplos até, mas separando um pouco. Então, a gente pode olhar para a taxa de conquista de resultados legislativos, sejam vitórias ou derrotas. Você pode olhar para o seu percentual de vitórias. Aí eu aqui coloquei avanços intermediários, porque pelo menos no meu contexto é relevante eu apontar um parecer favorável, apontar alguma decisão, alguma votação que foi de acordo com o que eu esperava.
e até o engajamento em temas críticos, então dependendo, uma participação em audiência pública, uma influência nessa audiência pública com algum participante. Pode seguir. O segundo exemplo, uma influência em stakeholders e apoio social. Aí, realmente, quando fizer sentido observar, para observar minha coalizão, observar todos os atores desse cenário político que envolve, e é sim possível mensurar, ainda que não seja fácil, então vale avaliar se no seu contexto existem os recursos necessários, pode passar. E, por fim, alguns exemplos também em relação ao impacto financeiro para a instituição, que pode olhar o impacto financeiro por si só, o retorno sobre o investimento e uma também potencial taxa de prevenção de gastos. Pode passar. E aqui, essa estrutura veio de uma referência que olha um pouquinho mais para o terceiro setor, é uma referência muito interessante, também recomendo, e está no material bastante explorada, mas eles separam categorias para eu observar os meus resultados, né? Então, você também pode olhar dentro do seu contexto quais seriam as categorias principais. Aqui tem a questão de normas sociais, então, como que a sociedade, a cultura está se posicionando ao redor de um tema. Isso pode ser medido com pesquisa de opinião, desde que se tenha recursos para tal. O segundo, o fortalecimento da capacidade organizacional, às vezes dentro de uma associação, para conquistar um resultado, é importante ter recursos humanos, ter uma estrutura e esses sistemas, então isso pode ser mensurado. Fortalecimento de alianças, também o fortalecimento da base de suporte, que aí seriam essas outras vozes aliadas por si só, né? Melhorias em políticas públicas, então, quando eu tenho a aprovação de uma política, mas, por fim, esse olhar da sociedade civil eu acho interessante porque também olha o impacto. Então, para a gente não achar que a gente termina quando a lei foi sancionada, né? Então, também é possível você olhar o impacto efetivo que essa legislação trouxe, se era o que você estava esperando inicialmente. Por fim, como olhar esses resultados? Então, um pouquinho mais para as ferramentas. Então, nós perguntamos nas entrevistas também, e as ferramentas apontadas foram das mais diversas. Podem ser desde planilhas no Excel e relatórios feitos manualmente, também algumas ferramentas online de gestão de projetos. Então, minha empresa utiliza uma ferramenta que chama Gira, mas cada um pode se adequar ou não às ferramentas disponíveis numa empresa. Ferramentas de análise de dados, então dashboards também disponíveis, e ferramentas de CRM foram o que foi apontado. Pode passar. E aqui a gente trouxe esse, acho que é o último slide, é só um exemplo de uma das ferramentas identificadas. Essa ferramenta chama Cascade, ela tem como objetivo estar realmente olhando para a KPI, então acaba que ela já está um pouquinho mais pronta do que algumas outras, mas realmente cada um pode organizar e personalizar as outras ferramentas, mas aqui você consegue pôr uma área de foco, qual que é o seu objetivo, o prazo estabelecido para a estratégia, tudo personalizável, quem é o responsável, e ele vai colocando aqui de forma automática quanto por cento desse meu objetivo está sendo alcançado de acordo com o que eu coloquei na descrição. Então, dá para se colocar tanto um número, né? Então, o número onde eu estou e qual é a minha meta, e identificando se essa meta está em andamento, se está correndo algum tipo de risco aí de eu alcançá-la ou não. É isso para fazer a gestão no dia a dia, né? Mas realmente, acho que durante toda a nossa pesquisa, o principal é a questão da personalização para cada setor, para cada empresa. Então, esses exemplos todos, acho que para trazer e tornar um pouquinho palpável e cada um identificar o que é possível fazer, o que faz mais sentido fazer, para que essa mensuração realmente gere os resultados que se espera. Agora a gente vai passar para perguntas. Não sei se a Mari quer falar mais alguma coisa. Eu vou parar de compartilhar aqui, mas eu queria desde já agradecer pela atenção, pela paciência de vocês com essa meia hora de apresentação. Nos mantivemos no tempo combinado.
Aqui está o nosso contato, a gente pode compartilhar essa apresentação depois. Estamos disponíveis aí em todas as redes, LinkedIn, e-mail, enfim. E eu queria agora abrir para perguntas. A gente, por enquanto, não tem perguntas no chat. Eu vou passar primeiro para a Ariela, fazer algumas perguntas aqui, e em seguida eu passo a palavra para o Leandro, que levantou a mão. Ariela, por favor. Obrigada, Mari. Eu acabei não me apresentando no começo, né? Mas para quem não me conhece, sou conselheira de carreira do IROGOV e head da área de Relações Institucionais e Governamentais da TOTUS, que é uma empresa do setor de tecnologia, né? Então, eu não poderia deixar também, né, de trazer essa pergunta aqui, né, Mari e Camila, assim, óbvio que, né, na apresentação vocês fizeram mais geral, né, não específico, mas olhando até para o setor ali de tecnologia, né? O que que vocês perceberam, né, durante todo esse levantamento, né, de informações, as entrevistas, né? Quais foram os desafios, né? Se tem alguma coisa específica, né, do setor de tecnologia ou se também, olha, está muito dentro, né, dos desafios encontrados pelos profissionais de diversos setores, né? Se puderem falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu deixar, eu vou começar aqui. Acho que eu não trabalho no setor de tecnologia, já tive até uma experiência um pouco no setor de aplicativos de mobilidade, então varia muito o setor de tecnologia, mas eu vou comentar baseado bastante nas entrevistas, né? Eu acho que o que nós identificamos foi uma característica própria. Acho que cada setor tem sua característica própria, mas o setor de tecnologia, eu acredito que tem uma velocidade própria, assim. Então, acompanhando de fora, a gente entende que cada vez mais a inovação é estimulada e a cada dia nós somos surpreendidos com algo novo dentro do setor. Então, o profissional de relações governamentais é ainda mais fundamental, pensando que o governo, enfim, o legislativo vai também se preparar e identificar algumas dessas inovações como potenciais riscos. Então, como característica própria, às vezes o próprio desafio de se posicionar e contribuir proativamente numa regulamentação que minimamente faça sentido, porque quando eu estava nesse setor de mobilidade, enfim, nos aplicativos, eu via um desconhecimento muito grande. Virou até piada de vai ter patinete com guarda-sol, enfim, era piada porque a cada vez ainda era Câmara Municipal, então realmente as legislações que surgiam eram legislações um pouco impraticáveis. Então, o profissional de relações governamentais de tecnologia acaba tendo que se adaptar numa velocidade muito característica, num setor que não está consolidado e que é extremamente variado. Então, existem empresas dos mais diferentes âmbitos, a gente acabou citando também na pesquisa em detalhe, e nem sempre vai fazer sentido para todos se posicionarem em relação ao mesmo tema. E o fato de não ser um setor já estabelecido, eu acho que deixa muito espaço para uma proatividade, para uma construção. É, então, acho que é um pouquinho isso, mas realmente acho que metodologicamente não existe uma diferença própria, mas acho que o que vai fazer sentido para o setor de tecnologia não faz sentido necessariamente para um setor um pouco já mais regulamentado, com um histórico maior, com políticas já testadas e implementadas. Hum. Não, obrigada, Camila. E eu acho que isso que tu demonstra tá bem em linha com o que a gente, né, experimenta ali na empresa também. E aí, juntando isso, vem o desafio da comunicação interna na celeridade necessária, né? Então, acho que tem essa particularidade, né, dessa velocidade ser para os dois lados, né? Então, essa antecipação, né, interna, né, a construção de posicionamento e muitas vezes muda
tudo muito rápido, né? Se a decisão, no meu caso especificamente, né, de uma empresa, a decisão se a atuação, né, vai ser, né, individual como empresa, né, atuação como setorial via as entidades associativas, né, e como também ter esse on-track ali, né, das atividades e das ações, né, até para poder munir de dados, né, né, o próprio template ali que vai gerar, né, o resultado do indicador, né, então acaba tendo esse desafio, mas obrigada, acho que está em linha com o que a gente experimenta aqui. Eu ia só acrescentar o fato de que existe uma simetria muito grande de informações, né? E o que eu imagino que seja uma dificuldade de informar, muitas vezes, parlamentares que eventualmente precisam regulamentar um assunto sobre o qual ele não tem nenhuma ideia, do que se trata materialmente, né? Então, existe ainda mais essa camada de precisar colocar, às vezes, informações muito técnicas numa linguagem mais facilitada, e eu não estou falando só de parlamentar, eu estou falando também da sociedade civil como um todo, e muitas vezes dos próprios profissionais de relações governamentais que eventualmente entram na área. E eu acho que o Marcelo Almeida, que está aí, às vezes já mencionou que a gente tem muitos profissionais de relações governamentais que sabem sobre muitas áreas diferentes, têm muito conhecimento sobre muitas áreas diferentes, mas são generalistas, né? Então, isso é possível você se especializar numa área e é possível você trabalhar nas áreas mais diversas, ao longo da carreira inteira. Então, acho que também tem essa questão de conseguir, munir o regulador de informações que muitas vezes são técnicas demais, e aí é um desafio para além, né, para o profissional que atua com temas áridos na área de tecnologia. Eu vou aproveitar essa pausa e passar a palavra para o Leandro, que tinha levantado a mão, e aí depois passar para algumas das perguntas do chat. Leandro, por favor. Pessoal, boa tarde a todos. Cumprimentar a Ariela, a Mariana e a Camila, parabenizar pela apresentação, cumprimentar alguns amigos que eu estou vendo aqui também, o Ivan Ervolino, o Kaique, é uma turma grande, é uma turma boa. Bom, na verdade, parabenizar especialmente pela parte, eu tenho certeza que alguns aqui se identificaram, com a parte de mensuração de resultados intermediários. Eu queria ouvir um pouquinho mais, porque em momentos de baixa produção legislativa ou a depender de temas sensíveis, essa mensuração ela é muito importante, né? Quando se atua em relações governamentais para setores sensíveis, temas sensíveis, então, às vezes, qualquer avanço já é muito importante, ou qualquer freio, vamos dizer assim, né? Especialmente quando se é contra uma determinada. A gente sempre comenta sobre acelerar um determinado processo, mas às vezes as vitórias estão em frear o processo legislativo, né? Então, especialmente nessa mensuração intermediária, eu vou citar aqui, além de temas e setores sensíveis, contexto como ano eleitoral, né, em que a baixa produção legislativa, a própria sensibilidade de um momento político não muito adequado para se discutir determinados temas, né? Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre essa mensuração intermediária e o que vocês perceberam também na pesquisa em relação a isso. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Leandro. Acho que eu posso começar um pouquinho trazendo da minha realidade, tá? Acho que dentro da pesquisa a gente colocou vários exemplos do que seriam esses resultados, né? Que podem sim ser comemorados. Mas no meu dia a dia eu percebi assim, como a ferramenta que a gente tem, a metodologia que a companhia coloca, facilita a compreensão desses resultados, porque eu tenho reuniões semanais para discutir o que está acontecendo. E eu, assim, a gente começou colocando, você estava aprovar tal projeto de lei como a nossa tarefinha lá no sistema da empresa. E aí, toda semana, a gente contava o que estava acontecendo no detalhe, mas aquela tarefinha continuava lá todo o tempo. Então, para a ferramenta a gente tem que colocar o que vai ser cumprido naquele mês.
E aí, semanalmente, eu passei a modificar isso. Então, metodologicamente, o meu time entendeu que para nós o resultado era um pouquinho mais no detalhe. Aí, cada vez mais eu vou pondo no detalhe. Então, entrou na comissão, eu coloco desde a designação do relator, coloco o parecer e coloco a aprovação. Então, cada comissão eu tenho no mínimo 3 processos que eu consigo comunicar para o meu time o que eu estou fazendo. Consigo dar nome para parlamentar que está engajado, consigo fazer tudo de uma maneira que a minha empresa não ache que eu não estou fazendo nada, porque aquela tarefa continua sempre a mesma. Então, realmente, acho que essa é uma adaptação própria do local em que eu estou, que já tem isso, mas acho que pode ser utilizado, e aí a questão da comunicação é importante. Então, todo mundo do meu time já sabe que o Congresso não trabalha em determinado período, mas é possível fazer isso quando o Congresso está sem sessão, não é? Mas é isso, é uma comunicação frequente com esse time envolvido diretamente nisso. Não que eles entendam tudo que está acontecendo, mas eles entendem que é difícil e acho que é importante. Eu vou, antes de passar a palavra para a Ariela, só complementar que ao longo desses meses que a gente passou fazendo essas entrevistas, eu muitas vezes me deparei com dados que eram medidos por colegas que eu nunca imaginei medir, né? Então, quando a Camila fala, aprovar um PL, putz, aprovar um PL pode demorar, bom, tudo bem, pode demorar 20 anos, mas vamos supor, pode demorar 5 anos. Eu não posso, em sua consciência, deixar o meu chefe, né, o meu chefe indireto, talvez, achar que eu fiquei 5 anos só esperando, sentada, um projeto de lei ser aprovado. Então, é uma construção tanto do que você pode medir e o que você pode usar para demonstrar a atividade do dia a dia do profissional de relações governamentais, como uma construção da comunicação, porque não é só você que precisa entender o que você está fazendo, né? Você precisa fazer os outros entenderem também, e aí, né, a questão da tecnicidade, né, de não usar termos tão técnicos. Então, eventualmente, a pessoa não sabe que é um projeto apensado. Você tem que explicar que um projeto, e eu fiz direito, né, sou advogada, então, quando os professores de processo civil falavam, e aí o processo sobe. Falava, gente, mas sobe para onde, né? Porque é uma coisa tão ridiculamente básica, mas você é leigo, né? Você entra na faculdade, você não sabe o que está acontecendo. E você pode fazer esse paralelo com profissionais que não atuam na sua área. Então, a gente foi descobrindo, e eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui é excelente, inclusive, para isso, e por isso eu insisto da gente continuar essa conversa fora dessa apresentação que vai acabar em 10 minutos, para continuar construindo esse processo a muitas mãos, porque às vezes você realmente se depara com novos insumos que já existem, mas não te ocorreu colocar aquilo no papel e contribuir com os outros colegas. Vou passar a palavra para a Ariela, depois vou passar para uma pergunta do chat aqui do Gustavo. Ariela, por favor. Acho que muito rápido, né? Acho que mais para pegar um exemplo aqui de como a gente faz, né, na TOTUS, né? Isso que a Camila e a Mari comentaram, né, desse processo também, né, educacional internamente é super importante. Quando eu trabalhava numa entidade associativa, né? E aí, quando eu fui para a TOTUS, foi minha primeira experiência, né, de empresa, eu fiquei não tanto quanto chocada de perceber que tudo que eu fazia para fora, no ambiente político, né, de defesa, de, né, conversar com as autoridades para explicar alguma questão, alguma temática, né, ou eu tinha que fazer muito mais para dentro, né, muito mais. E isso acaba tendo o nosso recurso de tempo, né, e muitas vezes agregar diversas visões de diversas áreas sobre uma determinada questão, né? E aí tem também uma questão dessa parte de processo, eu acho super importante, né, ter algum indicador relacionado a isso, porque também existe, né, a comunicação, né, para cada público é um tipo,
né? Então, eu não posso comunicar para minha alta liderança da mesma forma como eu comunico para minhas áreas, né? E para os meus profissionais, meus colegas, né? Que são mais os especialistas que eu tomo esse, né, subsídio, né? Quando eu vou para alta liderança, né? Minha comunicação é, ó, existe esse, né, essa issue, né, a probabilidade de aprovação é tantos por cento, né, o impacto pode ser alto, nós estamos atuando com uma abordagem coletiva com essas entidades, né, individual, como TOTOS, com esses stakeholders, né, existem esses cenários, a gente acredita que esse é o cenário mais factível, né, de ser realizado e esperamos, né, na temporalidade, né, concluir tanto tempo, né? Algo nesse sentido. E aí existem, né, dentro de cada uma dessas coisas que eu comentei, né, essa probabilidade, né, de tu criar, né, essas métricas, né, para estabelecer ali o teu indicador, né? No caso da probabilidade de aprovação, porque justamente também a gente muitas vezes tem que chegar e falar, nós fizemos uma escolha, né, de atuação. Mas com base em quê nessa escolha? Com base no impacto alto, com alta probabilidade de aprovação, porque eu tenho recurso, né, humano, recurso de tempo e financeiro limitado, né? Então, precisa ter uma justificativa, né? No caso da probabilidade de aprovação, a gente utiliza, né, uma ferramenta, né, tecnológica que, por inteligência artificial, machine learning, né, consegue nos dar essa probabilidade que também é orgânica, né? Vai mudando conforme as interações que vão acontecendo, mas para cada momento desse, né, existe a possibilidade de se criar uma métrica, né, e dentro, né, de um indicador mais específico. Mas se eu for, né, com a área mais especializada, né, aí é sentar, fazer, né, uma questão, né, de trabalho, mas ao mesmo tempo eu sempre penso assim, como eu posso dar menos trabalho para essa área que não é de rig possível? Porque no final das contas eu vou chegar lá, bater na porta da área e falar, olha, então, sabe tudo que tu estás fazendo, sabe todas as tuas metas, né? Sabe tudo que tu precisa entregar, sabe que tu estás com a corda no pescoço dos prazos, eu preciso que tu pare e olhe aqui um negocinho para ajudar, porque eu tenho 2 dias para, né, conseguir colocar uma emenda, né? Então, no final das contas, também, e o relacionamento, né, para mim é muito claro, assim, é confiança. Como que eu estabeleço, né, confiança com o meu interlocutor? E isso também requer que ele saber que quando eu o chamo é porque realmente precisa parar e ouvir, eu não vou chamar por qualquer coisa. Quando eu estou comunicando, realmente precisa parar para, né, consumir aquela comunicação, né? E quando eu digo a gente realmente precisa se debruçar nisso porque o impacto, né, no teu trabalho vai ser grande, a pessoa realmente, né, confia que isso não é algo, tá bom, ali mais do mesmo, né? Mais uma coisa que a pessoa, né, colocou como importante, né? E eu acho que entra muito também no que a Mari, né, e a Camila comentaram também a gente precisa olhar para o que fazer menos. Né? Então, e aí para cada uma dessas frentes, desses olhares, né, isso pode compor esse indicador, né, dependendo de cada particularidade, né, de cada atividade. Desculpa, já falei demais, né, para a gente dar tempo também para as outras perguntas. Imagina, obrigada, Ariela. Eu vou, antes de passar a palavra para o Ivan, eu vou ler uma pergunta aqui do chat, falando um pouquinho sobre o fato de que, enfim, né, a gente já falou muito aqui que a mensuração é uma coisa personalizável, que pode ser usada e montada com infinitas ferramentas analógicas, ferramentas digitais. E aí o Gustavo fez a pergunta, quer saber quais são os critérios e esqueletos, digamos assim, desses dados de mensuração que seriam inegociáveis, ou seja, obrigatórios, para uma melhor e mais assertiva percepção da área de RealGov. E aí eu vou começar a responder, mas vou passar a palavra para a Camila também, porque eu acho que, no geral, a gente fica com essa sensação de que precisa existir algum tipo de mínimo denominador comum na área, né? Então, a gente inclusive falou com algumas pessoas que falaram, putz, um dos resultados que seriam muito interessantes dessa pesquisa seria um template para que, né, para ter uma base para que os profissionais pudessem construir a partir disso o que podem ser indicadores relevantes para a área, e eu acho isso válido, e de certa maneira a gente tentou munir os nossos colegas e nós mesmas, obviamente, né? A gente aprendeu muito nessa pesquisa de ferramentas para essa construção.
mas eu não sei se eu diria que existe alguma coisa que é uma condição sine qua non para trabalhar especificamente em relações governamentais, né? Eu já trabalhei com a Camila há muito tempo atrás, foi onde a gente se conheceu numa consultoria. Trabalhei muito tempo com advocacy em prol de uma causa muito peculiar, que era a causa em prol do dinheiro em espécie. Depois podemos falar sobre isso. E tanto as estruturas, quanto as temáticas, quanto, enfim, os modos de trabalho do profissional de relações governamentais são tão variados que eu acho que o que a gente tentou fazer foi oferecer diversos tipos de caminhos, justamente para que se pudesse construir o que faz mais sentido para cada um. Eu vou passar a palavra para ver se a Camila concorda comigo, depois eu passo para o Ivan e eu vou finalizar aqui, porque já estão me dando bronca, estamos avançando no horário. Tá. Eu concordo com esses pontos. A única coisa que eu adicionaria, assim, como fundamental, mas sem pensar num esqueleto, mas para mim o que é fundamental é eu ter objetivos claros. Então, eu preciso saber onde eu estou inserido, o que aquele local almeja de fato, né? E como a área de relações governamentais contribui para aquilo. Acho que o fundamental é isso, porque acho que uma das metodologias que a gente citou é a teoria da mudança, que é outra metodologia usada bastante no terceiro setor, mas eu gosto porque me ajuda a pensar nesse caminho, né? Como eu chego nesse objetivo? O que eu posso fazer para contribuir com esse objetivo? E aí, esses pequenos, o que eu consigo fazer em cada uma das etapas, todos podem ser mensurados. E aí, dentro desse processo todo que a gente falou, você vai ver, ah, tá bom, esse aqui eu consigo mensurar, esse eu não consigo, mas a teoria da mudança para mim é interessante porque me faz chegar lá e me faz estabelecer essa relação de causa e consequência, né? Então, para esse objetivo, eu consigo contribuir de forma X, Y e Z. E aí, mensurar é o menor dos desafios. Acho que quando você tem isso bem claro, mensurar acaba se tornando relativamente fácil. 100% de acordo, votando com a relatora e passando a palavra para o Ivan. Ivan, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, Mari, Camila, parabéns pela pesquisa. Bom ver um monte de gente aqui. Leandro, meu caro, bom revê-lo. Então, na verdade, assim, a gente já conversou sobre isso, mas eu queria que rapidamente vocês falassem um pouco nas conversas que vocês tiveram com relação ao que, né, a gente falou também sobre métrica de esforço. Porque a sensação que eu tenho é que nós da área de HelpGov, para além das métricas que a gente precisa pensar para mostrar a evolução da área, como qualquer outra área da empresa, né, da instituição, e aí é aquilo, né? A gente brigou por essa institucionalização da área, e isso vem o bônus e vem o ônus, né? Porque o bônus a gente tem recurso e o ônus que a gente precisa provar que a gente está andando, né, para frente. Mas eu acho que para a gente de relações governamentais, para além dessas métricas para mostrar o que a gente avançou, a gente sempre tem que, e a gente sempre está preocupado, mesmo que no nosso subconsciente, de colocar alguma métrica que mostre importância, né? Porque dificilmente em alguma empresa alguém vai levantar na reunião e falar assim, mas a área de vendas não é importante. Não vai ter. Se tiver, a pessoa sai de lá, né, direto internada. Agora, na área de relações governamentais, ainda assim, a gente existe esse pé atrás, né? Mas será que esse pessoal está indo lá tomar café e, sei lá, corrupção, e, sei lá, tráfico de influência e etc, 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 né? Então, a gente, além disso, de pensar a métrica de evolução, a gente tem que pensar essa métrica de importância. E aí eu acho que a gente acaba caindo nessa questão da métrica de esforço, né? Que é, sei lá, mostrar que, como vocês falaram, mostrar que eu não estou parado durante o dia. Então, assim, quantidade de reuniões, quantidade de ligações que eu faço, enfim. Então, assim, o que vocês mais ouviram, assim, dessa questão, dessa criação de métrica de esforço para mostrar que, de fato, a área, ela não é uma área parada, né? Não é uma área incipiente dentro da instituição. Eu posso começar trazendo um pouco do que a gente ouviu.
e acho que variou muito, tá, Ivan? Não foi um consenso. Eu acho que algumas empresas ou associações trouxeram que, para o nível de reporte que eles tinham, mostrar o esforço não era relevante. E ponto, assim. Acho que até o Sigalê e outras ferramentas contribuem com eles terem, né, esses profissionais entrevistados tinham essa mensuração de alguma forma, também tinham mensuração de reunião, isso tinha como dado, mas não como algo que se observava como parte da estratégia. Era só aquilo estava lá justamente para acompanhar o trabalho do profissional e não para contribuir com essa importância dada à área, porque o trabalho de dar importância estava mais efetivamente no resultado. É, não sei agora, pensando se são setores em que fica mais clara para uma empresa como um todo, para um setor como um todo, a importância de influenciar nessas políticas, sabe? Porque acho que alguns setores, quando tem discussões que são muito frequentes, acaba que a empresa como um todo já sabe da importância de se estar atuando. Então, acaba que também é influenciado por isso. E, ao mesmo tempo, outras empresas, acho que talvez com uma cultura até de vendas que você falou, acabam tendo isso simplesmente como o acompanhamento da ação da área, tendo como a mensuração do esforço já o registro do profissional. Mas acabou que variou bastante, assim, e talvez também seja um nível de maturidade, né? Quando que olhar o esforço vai servir internamente, quando vai servir para você divulgar dentro da empresa e externamente, assim, qual nível que você está na defesa do seu trabalho? E eu acho que é muito impressionante e realmente essa discrepância do que a gente ouviu nas entrevistas foi muito significativa. A gente falou tanto com pessoas que eram profissionais que atuavam sozinhos, quanto com profissionais que atuavam em equipes, gerenciando dezenas de pessoas. Então, ao mesmo tempo em que havia uma certa confusão, e eu não estou nem falando do aspecto conceitual da diferença de indicadores, metas e métricas, mas uma questão assim, o que que eu meço? Eu meço quantidade, então eu meço quantidade de e-mails enviados, de mensagens do WhatsApp enviadas, de reuniões, de ligações, eu meço isso. Ok, mas para que que você mede? Então, eu meço porque, teoricamente, né, na cabeça do profissional, quanto mais ligações, mais e-mails, né, mais melhor. E, ao mesmo tempo, né, em paralelo, e às vezes era engraçado porque as entrevistas aconteciam no mesmo dia, né, uma seguida da outra, a gente tinha profissionais que falavam assim, eu não monitoro, eu não preciso monitorar determinadas mudanças, porque quando eu estou num setor que é muito grande da economia, se muda uma tarifa, vai sair no Estadão, entendeu? Vai sair no jornal de grande circulação, não precisa ficar monitorando. Então, isso era verdade ao mesmo tempo. A consequência, o impacto do meu trabalho é o que é relevante. É muito melhor se eu conseguir resolver uma tarifa, resolver que não me cobrem a tarifa para o setor em uma reunião, do que fazer 20 reuniões para a mesma coisa, entendeu? E o que pode parecer óbvio, mas dependendo, né, do acesso que o profissional tem, dependendo do tamanho do setor, isso depende de inúmeras variáveis. E o que a gente tentou fazer foi extrair, mesmo daquela pessoa com quem a gente conversava, que não tinha essa questão muito clara na cabeça de onde eu estou e onde eu quero chegar, porque às vezes é isso, né? O que a gente falou lá atrás das equipes muito enxutas. Às vezes é tanto apagamento de incêndio que você não tem tempo de pensar de uma maneira estruturada onde você está e onde você gostaria de chegar no melhor dos mundos. Você só quer que aquele pequeno passo, aquela pequena etapa não seja ou seja concluída da maneira mais adequada possível. Então, às vezes, simplesmente não dá tempo, né? Então, acho que essa questão de esforço, de resultado,
de medir influência, né, que eu acho que é alguma coisa que a gente conversou bastante sobre como você ter certeza que aquela consequência, né, em determinado parecer, por exemplo, aconteceu porque você foi falar com o parlamentar, e a gente viu, inclusive, mecanismos muito interessantes de fazer isso. Então, existem algumas instituições eh, que compartilham mais as sugestões feitas para que, né, quando saia um texto, você pega o texto do projeto, você pega o texto da contribuição, só assim, bom, os textos são iguais, a influência é clara. Então, existem várias maneiras diferentes que a gente foi discutindo ao longo do tempo de como fazer, e é um processo, né? Como a gente mencionou, é uma construção e tudo é verdade ao mesmo tempo. Acho que existem estruturas diferentes, profissionais diferentes, enfim, e maneiras diferentes de fazer o negócio. Gente, eu vou tomar a liberdade aqui de encerrar o nosso evento. Queria agradecer todo mundo pela participação. A pesquisa vai estar disponível em breve nas redes e em todos os materiais do Helgov. Nós ficamos por aqui na disposição e desejo a todos uma ótima tarde e uma ótima semana. Obrigada, pessoal. Valeu, Um abraço. abraço.